mensagem de hoje é uma mensagem que fala de um personagem, acho que a maioria aqui já ouviu falar dele, com certeza, né, não só lendo na Bíblia, mas talvez em tempos de escola bíblica dominical, as historinhas que a gente sempre aprende de tantos personagens. Eu acho que esse é aquele que todo mundo conhece bem a história. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Davi. Você acha que Golias foi o primeiro adversário que Davi enfrentou na vida? Será que foi o leão ou o urso? Quem Davi teve que vencer para derrotar Golias? O tema da mensagem de hoje é quem você tem ouvido. A verdade é que Davi teve que derrotar 5 vozes. Vozes que se levantaram e que fizeram de tudo para que ele não viesse a viver aquilo que estava escrito para a vida dele. Eu já quero me antecipar e dizer para mim e para você que na nossa vida é a mesma coisa. Nós enfrentamos adversários que muitas vezes não são vistos, mas que podem destruir um destino que foi traçado por Deus. Qual a voz que eu e você temos ouvido? A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 17, versículo 11: ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. O medo não começou com a aparição de Golias. O medo não se iniciou através da visão da estrutura de Golias. O medo se iniciou com aquilo que Golias dizia. Muitas vezes, o que está tentando nos paralisar não é nem aquilo que nós enxergamos, mas é aquilo que nós escutamos. Eu tenho aprendido que aquilo que a gente ouve vai determinar o nosso fracasso ou a nossa conquista, ou a nossa vitória. E muitas vezes essa voz que você vai estar ouvindo pode ser a sua própria voz. Eu vi a história de um homem que vivia dizendo para si: eu sou um fracasso. Ele vivia dizendo: para mim tudo está errado. Vivia dizendo: eu nunca vou conseguir isso. Até que um dia alguém chegou para ele e disse assim: quem disse isso para você? E aí ele começou a conjecturar a respeito dessa pergunta e se questionar: quem disse isso para mim? Foi quando ele descobriu que ele mesmo vivia dizendo isso para si. Muitas vezes a razão da nossa derrota é a nossa própria voz. É aquilo que a gente
está escutando no nosso subconsciente, na nossa alma, diante das circunstâncias que a gente vive, diante das falhas, e a gente meio que se olha no espelho e autodeclara algo que não está no coração de Deus. Às vezes as pessoas pensam que o diabo vai se manifestar de uma forma física e para destruir a nossa vida. E sabe o que é que o diabo infelizmente tem feito? Ele só precisa implantar uma mentira. E essa mentira, ela é capaz de destruir uma vida. Davi precisou vencer 5 vozes. Foram 5 conversas antes de enfrentar Golias. E foram essas conversas que deram a ele a força necessária para ele se colocar diante de Golias e ver aquele gigante caindo ao chão. Qual foi a primeira voz? 1 Samuel 17, a partir do versículo 17, diz assim: Disse então Jessé a seu filho Davi: Pegue uma arroba de trigo tostado e estes 10 pães e leve-os rapidamente a seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Davi levantou-se de madrugada, deixou as ovelhas aos cuidados de um pastor, pegou a carga e partiu, como Jessé, o seu pai, lhe havia ordenado. A primeira voz que Davi precisou vencer foi a voz do orgulho. Deixa eu dizer uma coisa. Eu não sei se você lembra, mas o profeta Samuel já tinha ido na casa do pai de Davi, que era Jessé. Lembra que Davizinho tinha sido esquecido porque estava com as suas ovelhas? Todos os seus irmãos foram apresentados ao profeta Samuel, menos Davi. Mas Deus não estava olhando a estrutura física, as qualificações humanas. E é aí que Samuel pergunta assim: não tem mais nenhum filho? E ele diz: tem um que está lá com as ovelhas, traz ele aqui. Eu não saio enquanto ele não chegar. E ali Davi recebeu a promessa de que seria rei. Ele ainda não era rei. E aqui o seu pai chega para Davi para dizer assim: meu filho, eu quero que você vá levar comida para seus irmãos. O pessoal pensa que esse tal de Uber Eats nasceu agora, desde aquela época aí, Davizinho trabalhava no DoorDash. Para pensar comigo. Um cara que sabia que ia ser rei, escuta do seu pai: vai levar comida para seus irmãos. Qual era de Davi? Diz assim: pai, tá falando com o rei. Não lembra do que o profeta Samuel falou? Só acha que eu vou sair de onde eu estou? O senhor que me esqueceu um dia, quando eu cuidava das ovelhas e que o profeta Samuel chegou? Não. O senhor está falando como um futuro rei de Israel. Deixa eu dizer uma coisa. Trono só senta
quem antes está pronto para ficar em qualquer lugar que Deus mande você ficar. Grandes conquistas vêm de pequenas obediências. Por isso que Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas ao cuidado de um pastor, pegou a carga e partiu como Jessé lhe havia ordenado. Tem tanta gente que quer derrotar os gigantes sem primeiro viver os sacrifícios e as renúncias do anonimato, do tempo em que parece que você fica escondido. Sabe, Deus está procurando de mim e de você uma fidelidade primeiro nas pequenas coisas. Talvez você está aqui hoje e você está dizendo para Deus: cadê aquela promessa que o Senhor me fez e que até hoje não se cumpriu? Aí Deus está olhando para mim, para você e dizendo: cadê aquela obediência que eu te pedi lá atrás em algo tão pequenininho e que até hoje você não se submeteu a mim? Às vezes a gente pensa que Deus está demorando. Deus não está demorando. Tem situações na nossa vida em que Deus está olhando para mim, para você e dizer assim: já era para você estar vivendo isso. Você só não está ainda vivendo isso porque você ainda não foi fiel aqui, ó, em algo tão pequeno. Quando a Bíblia fala em Lucas 16:10, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. É assim. Sabe, Deus nos testa nas pequenas tarefas antes de nos confiar grandes desafios. São coisas pequenas. Davizinho só tinha que levar o pãozinho, era o triguinho, era o queijinho para os irmãos. Mesmo ele sabendo que havia uma promessa de que ele seria rei. Olha como ele lidou com o trigo, com o pão, com o queijo. É isso que vai determinar se eu e você estamos prontos para enfrentarmos os gigantes e derrotá-los. É a forma como a gente vai lidar com pão, com trigo, com queijo. A nossa obediência, ela tem o poder de nos posicionar para vivermos o propósito de Deus na nossa vida. Quando Zacarias capítulo 4, versículo 10 diz que quem despreza o dia das pequenas coisas terá motivo de alegria ao ver a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Aquela famosa frase: não despreze os pequenos começos. Deus sempre vai estar olhando para o nosso coração, porque ou Ele vai ver fidelidade unida à humildade, ou Ele vai ver o orgulho que se une, infelizmente, à ruína. Presta atenção, Davi ouviu um direcionamento do seu pai e Davi não demorou, Davi não argumentou, se levantou de madrugada, obedeceu imediatamente. Por quê? Porque o tempo de Deus exige respostas rápidas. Toda vez que eu e você ouvimos Deus falando alguma coisa no nosso espírito, no nosso coração, deixa eu te dizer uma coisa: faz
na hora. Responda rápido, porque tem muita gente que perde as oportunidades por causa do adiamento da obediência. Aí tem gente que só quer obedecer quando as circunstâncias estiverem perfeitas, ou então do jeito que ele ou ela quer que tudo esteja. Tem que se encaixar. Não. Você está pensando que obediência depende de garantias? Não, só depende de fé. Só isso. É o que Deus está querendo ver no nosso coração. Lá em Hebreus 11:8, a Bíblia diz que pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Gente, ele não sabia para onde estava indo, mas ele recebeu uma orientação, ele obedeceu imediatamente. E não foi uma vez só. Foi quando ele tinha que sair da casa do pai, da parentela, deixar tudo, ir para o lugar que Deus iria mostrar. E foi também no momento em que Deus disse assim: sacrifique o seu filho. Deus quer ver em mim e você um coração humilde. Sabe por quê? Provérbios 22:4 diz que a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Se eu e você não tivermos esse coração humilde, quebrantado para obedecermos nas pequenas coisas, nós nunca estaremos prontos para os grandes desafios. Eu amo quando Martinho Lutero disse que Deus cria a partir do nada. Portanto, enquanto um homem não se tornar nada, Deus não pode fazer nada com ele. Davi podia ter enchido o peito e ter dito assim: eu serei o próximo rei. Não vou entregar a comida para os meus irmãos, não. Vou ficar onde eu estou, porque minha hora vai chegar. Por mais que Davi tivesse uma promessa de que seria um grande líder, ele não perdeu o coração de servo. Quem perde o coração de servo não tem como se tornar um grande líder. Às vezes o status, as posições elevadas, ao invés de serem uma bênção, se tornam uma maldição. Uma vez eu lembro, eu fui a um evento. Algumas pessoas estavam sentadas nas primeiras cadeiras e na outra. De repente chegou um homem e começou a dizer: não, eu vou sentar aqui. Eu olhei assim do lado, estranhei. E a pessoa que estava sentada disse: não, mas por que você vai sentar aqui? Ela disse assim: porque eu sou pastor. E daí? Se é pastor, tem que ser o que mais serve. Porque foi o que Jesus falou. Seja qual for a posição, líder de qualquer coisa. A gente sempre ensina aqui na Igreja do Amor. Todo mundo é servo. Todo mundo está pronto aqui para arregaçar a manga e para fazer o que for preciso. Sabe, existem gigantes que Deus quer que eu e você venhamos a derrubar para Deus honrar a nossa vida. Mas antes disso vai ter que vir a humildade.
Talvez sua grande oportunidade está escondida justamente em algo pequeno que Deus está pedindo para você fazer. E aí? Eu lembro como se fosse hoje. Eu sou filho de pastor, eu cresci numa mega igreja. E acostumado a ter toda a estrutura, a ouvir as pessoas dizendo: você vai ser pastor aqui, viu? Você vai ser pastor aqui. E um dia meu pai olhou para mim e disse assim: você vai para Maranguapium, uma congregação lá. O diabo, meu filho, não sabe onde é que é. Vai para Paulista. É o Paulista, Maranguapium. Onde é isso, gente? Fui procurar saber, eu não conhecia. Nasci em Recife, cidade grande. O máximo que eu conhecia era Olinda. E aí, quando eu estou procurando, está passando um programa policial que dizia assim: morre mais um assassinado em Maranguapium, Paulista. Eita, vocês conhecem aí, ó. Aí quando eu vejo que deixa eu pensar. Eita, uma das cidades mais violentas do estado de Pernambuco. É para lá que eu vou. Eu podia ter chegado para o meu pai e dizer assim: pai, o senhor está tirando onda comigo, né? Deixa eu ficar aqui, ó. Eu quero ficar aqui, ó. Não. Obedecer. Deixa eu dizer uma coisa. Vale a pena obedecer. Vale a pena você entender que a voz do orgulho não pode dirigir sua vida. Escuta o que Deus está mandando você fazer. Às vezes é algo tão pequenininho. E por ser pequeno, você não quer fazer. Sabe por quê? Porque não vai dar o glamour. Você não precisa disso. Primeiro vem o sacrifício. Depois vem a exaltação. Mas o bom é que quando a exaltação chegar, não é para você, é para Ele. É para Ele. Davi venceu essa voz. E se submeteu. E foi lá até onde seus irmãos estavam diante de Golias. Mas qual foi a segunda voz que Davi teve que vencer? 1 Samuel 17, versículos 28 e 29 diz: quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu-o falando com os soldados, ficou muito irritado e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Conheço o seu orgulho, sua maldade. Você veio só para ver a batalha. O que fiz agora? Disse Davi: será que não posso nem ao menos conversar? Davi não foi criticado por um inimigo, foi criticado pelo seu irmão. E se tem algo que eu e você temos que entender, é que Eliabe estava tentando diminuí-lo, questionando a sua identidade e desacreditando Davi do seu chamado. E essa estratégia é uma estratégia, infelizmente, do inimigo e antiga. O diabo vai tentar destruir o seu destino, destruindo a sua identidade. É sempre assim. Quando ele percebe que você está indo em direção ao propósito de Deus, ele vai tentar destruir a sua identidade, deturpando. Ele fez isso com Adão e com Eva.
E ele continua fazendo isso até os dias de hoje. Quando Eliabe, que simboliza a voz de alguém próximo. Por quê? Porque alguém mais próximo de mim, de você, infelizmente tem o poder de nos ferir, de nos paralisar. Por quê? Porque geralmente são pessoas que conhecem a gente. Às vezes são pessoas que estão dentro da igreja. Mateus 10:36, quando diz que os inimigos do homem serão da sua própria casa, é uma verdade. Por quê? Porque nem todo mundo que está perto de você está pronto para celebrar o que Deus pode fazer através de você e apesar de você. Às vezes a pessoa vai sentir inveja. Por exemplo, os irmãos de Davi não conseguiam aceitar que Deus tinha escolhido ele. Mas qual foi a atitude de Davi? E é isso que eu amo. A Bíblia vai nos relatar lá na frente que Davi virou as costas e seguiu o seu caminho. Entenda, nem toda batalha vale a pena você lutar. Tem momentos na vida em que você vai ter que fazer, sabe o quê? Ouvir o que estão te dizendo. E essa voz, que voz é essa do irmão? É a voz da dúvida. É a voz da oposição. E o que é que você vai fazer? Você vai virar as costas para aquela voz e vai seguir o seu caminho. Sabe, algumas vezes a maior vitória vai ser simplesmente não responder nada. Às vezes a maior vitória que você pode ter é não discutir, não tentar provar. É apenas seguir obedecendo a Deus. Eu lembro que quando a gente chegou aqui e que a gente ia começar a Igreja do Amor, a gente se reunia lá em cima. E era um momento em que a gente tinha que trazer alinhamentos, direcionamentos, organização, deixar a carinha da Igreja do Amor com o mesmo DNA. Eu lembro que eu cheguei para uma pessoa para dizer, olha, filho, a gente tem que fazer assim, tem que fazer assado e tal, isso, aquilo, outro. E essa pessoa não entendeu. Eu me lembro como se fosse hoje. Essa pessoa olhou para mim e fez assim, eu acho que o Senhor se antecipou e se equivocou em ter aberto a Igreja do Amor aqui na América. Sabe, eu podia ter ficado ali, lá no meu coração. É como se ele dissesse assim, volto para o Brasil. No meu coração eu só fiz me virar e deixar Deus dar a resposta. E a gente está aqui hoje. Infelizmente, eu soube essa semana que essa pessoa foi deportada com a família toda. E eu nunca pedi isso. Nunca. Mas Deus é justo. Eu não dei resposta. Eu não falei nada. E às vezes é isso que Deus quer da gente. Não vai para a internet, não vai para lugar nenhum, não. Vai para Deus. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que o cara falou. Vamos ver o que Eliabe disse. Eliabe chega para Davi para dizer assim, por que você veio até aqui? Como se estivesse dizendo assim, Davi está no lugar errado, você está no lugar errado. Davi foi lá para ajudar ele, para dar comida para ele. Tem tanta gente que a gente está querendo ajudar e a pessoa acha que é o contrário, é ou não é? Olha o que Eliabe diz, com quem deixou aquelas poucas ovelhas, minimizando o que Davi estava fazendo. E Davi era tão organizadozinho, hein, gente? Tão excelente, porque a Bíblia fala no texto anterior que Davi foi, mas deixou alguém para cuidar das ovelhinhas.
Não deixou elas ao léu, não. Olha o que Eliabe vai dizer: conheço o seu orgulho e sua maldade. Gente, ele estava questionando o caráter de Davi. Geralmente, quando alguém aponta o dedo para você, para dizer que você é alguma coisa, é porque na verdade é essa pessoa que é. E ela fica incomodada. Eu geralmente digo assim, ela fica endemoniada. Porque ela quer ser igual a você, mas ela não consegue. Eu amo Davizinho porque Davizinho só se virou. Acho que mais ou menos ele deu aquele passe de Michael Jackson. Eu não vou fazer isso que eu não sei fazer. Eu posso até cair. Aí vai ser vergonhoso, vão colocar na internet. Mas ele se virou. Sabe, quando Provérbios 26:4 diz: não responda ao insensato com igual insensatez, do contrário, você se tornará como ele. É isso, é o que eu disse anteriormente. Quando a gente se torna maduro espiritualmente, a gente entende: tem batalhas que eu não tenho que lutar. Imagina se Davizinho tivesse começado a lutar contra o irmão, podia até ter desistido de guerrear contra Golias. Sabe, esse ataque de Eliabe foi apenas uma porta que o diabo tentou abrir para trazer dúvida, oposição. Mas Davi sabia que Deus estava prestes a levá-lo para um outro nível. Entenda uma coisa: quando vier oposição contra a sua vida, quando vierem vozes de dúvida, se prepara, tem coisa grande de Deus chegando. Você vai para um outro nível. Tiago 1, versículos 2 e 3 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé vai produzir perseverança. É aí que você fica mais forte, é aí que você fica mais firme, é aí que você permanece no Senhor. Ah, mas o diabo está me atacando. Claro, é porque você é uma ameaça. O que você não pode fazer é ser dominado por essa voz. Só vira as costas para a ofensa. Por quê, pastor? Porque se há oposição, é porque vai haver promoção. Tem algo que Deus está fazendo. E você não pode se distrair. O que é que Davizinho fez? Se virou. E continuou seguindo em frente em direção ao seu propósito. Mas será que foi só essa voz, essas vozes? Não, vem uma terceira. 1 Samuel 17:33 diz que agora é Saul que responde: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. Ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Essa voz é a voz da incredulidade religiosa. Engraçado porque Saul não negou a existência de Deus. Saul não disse que Deus não podia fazer algo milagroso. Não. Mas ele olhou para Davi e disse assim: você não tem condições. Quantas vezes a gente não ouve isso na vida? Quantas vezes essas vozes não ecoam na nossa alma diante de algumas circunstâncias que a gente viveu, talvez dentro de casa, talvez em outros locais, mas alguém que apontou o dedo para você e disse assim: não, você não tem condições. Alguns anos atrás, antes de comprarmos o terreno do Complexo do Amor,
eu vi a pessoa olhando para mim e dizendo assim: você não tem condições, você é um sonhador, você não tem dinheiro, você é jovem demais, o seu sonho é muito grande. Conte para essas pessoas a história da sua vida que elas ainda não sabem. Olha para mim. Você, como um homem e uma mulher de Deus, eu acredito, você tem experiências com Deus, de viver milagres, sabe, de coisas que você já viveu na sua vida que ninguém sabe. Essa é a hora de você contar. Sabe por quê? Porque quando essa voz da incredulidade religiosa chega na vida de Davi, e Saul está dizendo: você não tem condições, você não é um guerreiro. Ele é. Aí Davi vai chegar e dizer assim para ele: você não conhece minha história. Uma vez chegou um leão. O leão queria atacar as ovelhinhas que eu cuido. Sabe o que eu fiz? Eu derrotei ele. Não, mas não só tem essa não, Saul. Uma vez foi um urso. E o urso tentou pegar as ovelhinhas. Eu também venci, Saul. Só você e Deus sabe do que você é capaz de fazer por causa de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso enfrentar qualquer situação. É feito Paulo: eu sei viver em qualquer circunstância. E quando a Bíblia diz que em Cristo somos mais do que vencedores, porque quando Mateus 19:26 diz que Jesus olha para os discípulos e diz assim: para os homens isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Ei. Não vamos permitir que a incredulidade de outras pessoas limitem a nossa fé. Porque é isso que o diabo quer, gente. O diabo quer que a gente acredite que não tem condições mesmo, não. Tem outros personagens na Bíblia, como José, como Moisés, como Jeremias, como Gideão. Todos ouviram essas vozes, todos foram desacreditados. José pelos irmãos, Moisés por Faraó, Jeremias se considerava jovem demais, Gideão dizia que era o menor da tribo. Mas quando eles entenderam que era aquele que tinha escolhido eles, que dava a eles tudo que eles precisavam para viver um propósito. O problema da incredulidade religiosa é que ela se veste da razoabilidade, da nossa humanidade. É quando a gente começa a pensar que humanamente falando, a gente não tem condições. Mas quem é que disse que vai ser a gente? Maior é quem está em nós do que quem está no mundo. Aí a gente só tem que ter fé. Porque se Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Escuta, se sem fé é impossível, com fé, meu amigo, você vai agradar a Deus. Deus vai olhar para você e vai dizer assim: vou fazer só porque ele crê, só porque ela crê, só porque eles confiam em mim. Davi não deixou a incredulidade de Saul definir o destino dele. É isso que a gente tem que fazer. Deus é maior do que qualquer limitação humana, gente. Deus é Deus.
Mas houve uma outra voz, a quarta voz, a voz da pressão para ser algo que você não é. 1 Samuel 17, versículos 38 e 39, diz que Saul vestiu Davi com sua própria túnica. Engraçado, o homem que estava dizendo, você não tem condições, agora está tentando colocar a sua armadura em Davi, para dizer, agora você vai conseguir só porque você está com a minha armadura. Colocou-lhe uma armadura, um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. Não consigo andar com isso, disse a Saul, porque não estou acostumado a eles. Assim tirou tudo aquilo. A voz da conformidade é a voz do mundo, que tenta colocar em nossas mãos ferramentas que nós não podemos usar. Para de tentar ser quem você não tem que ser. A gente tem 30 e poucos pastores na equipe. E um dos ensinamentos que eu sempre dei para eles e dou para todos é: ei, você não tem que falar feito eu. Você não tem que pregar feito eu. Você tem que ser você. Jesus estava com os 12 discípulos. Judas, traiu. Mas todos eram diferentes. Todos tinham a mesma unção. Mas cada um era diferente do outro. Sabe, tem coisas que talvez você ainda não está conseguindo viver, porque ao invés dos seus olhos estarem em Jesus, seus olhos estão no Instagram de alguém. E, com todo respeito, qualquer um pode inspirar. Mas quando Paulo diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, procura saber, parece com Jesus? As pessoas vivem na pressão de quererem fazer o que os outros estão fazendo, deles quererem falar como os outros falam, e de acabar usando armaduras e armas que não estão acostumados a usar. Deus só quer que a gente pegue aquilo que Ele já nos deu. Quando a Bíblia fala em Êxodo 4:2, que o Senhor perguntou a Moisés, o que é que você tem na mão? E ele disse, uma vara, respondeu ele. Então Deus disse assim, é isso que eu vou usar. Qualquer um de nós vamos perder nossa eficiência se nós tentarmos ser quem Deus não quer que sejamos. Use a arma que Deus já te deu. Como assim, pastor? No que você é bom. Qual foi a graça que Deus derramou sobre a sua vida? Para servi-lo, para honrá-lo, para inspirar as pessoas, para abençoar a vida das pessoas. Qual foi a graça no que você é fera? Usa isso para a glória dele. Mas não deixa o diabo colocar essa pressão sobre você. Tem tanta gente que por causa dessa voz da comparação acaba vivendo decepcionado na vida. Porque tenta fazer o que o outro está fazendo, não consegue. Tenta ser quem o outro é, não consegue. E vem a decepção. Ainda bem que Davi entendeu isso, tirou a armadura e disse assim, eu vou usar o que eu sei usar. Badoque. Em alguns lugares se chama estilingue.
outros lugares funda, mas ele era nordestino, eu tenho certeza. Porque nem todo mundo usa um badoque. E é lindo ver que ele teve a coragem. Deixa eu te falar, tenha coragem. Tenha coragem de olhar para o diabo e dizer: diabo, você não vai mais me enganar, eu sei quem eu sou, eu tenho uma identidade firmada no Senhor, sou filho de Deus, sou filha de Deus, eu sei qual foi o talento, o dom, a qualidade que Deus derramou sobre minha vida, essa graça que existe sobre mim, e é desse jeito que eu vou ser, para saquear o inferno e povoar o céu. Sabe, eu lembro como se fosse hoje, quando a gente estava no início do ministério. Thalita sempre estava nos bastidores. Sempre. E ela sempre foi muito boa. Mas eu sempre percebi assim que tinha algo diferente nela. Aquele jeitinho dela falar, essa dinamicidade. E eu lembro que naquela época eu pregava num culto na quarta, outro na sexta, outro no domingo de manhã, outro domingo à noite, e eram 4 mensagens diferentes. Imagina comigo aí, hein? Deus tinha que falar muito comigo. E uma vez eu disse assim: filha, eu sinto no meu coração que Deus também quer te usar. Ela disse: o quê? Não quero pregar não. Meu negócio é nos bastidores, deixa comigo. Inclusive, você tem um jeito de pregar, todo mundo está acostumado, você é mais tranquilo, mais light, né? E se eu for pregar, eu vou botar para quebrar. Eu disse: é isso que Deus quer. Deus quer que você pregue do seu jeito. Ah, não, mas o povo... Seguinte, domingo que vem você prega. Não vou não. Vai pregar. Prepara a mensagem. Gente, a primeira vez que essa mulher pregou, todo mundo amou. Eu também. Eu disse: tá vendo, filha? Tu pregaste, foi uma bênção. Ah, não, mas não quero mais pregar não. O quê? Domingo que vem um outro, tu vai pregar de novo. E Deus trouxe uma graça sobre ela. Aí ela começou a pregar sobre o quê? Identidade. Aquilo que a curou é aquilo que ela leva para curar as pessoas. E eu brinco que hoje eu e ela somos como Hiroshima e Nagasaki. É assim, tem que ser desse jeitinho. E ela na Lapa. Mas ambos com a mesma missão, o mesmo propósito. Seja quem Deus quer que você seja. Tem que ser o badoque. É o badoque? É a vara? O que é que Deus colocou na sua mão? Use. Se Davi tivesse enfrentado Golias com a armadura, tinha morrido. Mas para encerrar, a última voz que Davi teve que vencer foi a voz de Golias, a voz do inimigo que desafia a sua fé. 1 Samuel 17, versículo 42 diz: quando Golias olhou para Davi com desprezo, disse: sou um cão para que venha contra mim com pedaços de pau. Venha cá e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Essa é a voz que tenta vencer primeiro, antes da batalha humana, a batalha espiritual, a batalha da mente. Você acha que o diabo tem poder para impedir as promessas que Deus fez para você? Não. Ele não tem esse poder. Mas ele tenta fazer você duvidar
delas. Como, pastor? Desafiando sua fé. E toda vez que ele faz isso, é através da mentira. João 8,44 diz que o diabo foi homicida desde o princípio, não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Qual foi a resposta de Davi? 1 Samuel 17,45, Davi vai dizer assim: você vem contra mim com a espada, você lança com a sua lança, com seu dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Sabe o que Davi fez? Não ficou calado, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando você tem a palavra de Deus dentro do seu coração, você abre a boca para usá-la. Ei, não são palavras positivas, não. É a palavra de Deus, é a palavra da fé, é acreditando. Eu lembro como se fosse hoje, início, eu estava vendo o nosso documentário, quando a gente tinha feito 20 anos lá, de Igreja do Amor, vendo o documentário, e alguns dizendo, porque pastor Arthur, quando via algumas cadeiras vazias, dizia assim, vai, fala com fulano de tal que está ali, vai dar um abraço nele, acredite que tem as multidões que estão aqui, em nome de... não tinha ninguém, mas todo mundo olha, tudo bom, você é de onde? Deus abençoe, que alegria. Eu tenho gente aqui nessa igreja, em Orlando, que viveu isso lá atrás. E deixa eu te dizer uma coisa, o Deus de lá de trás é o Deus do agora. Eu sei, eu não tenho dúvida. Deixa eu te dizer, eu já comecei cultos aqui com um gato pingado de gente, uma ou duas pessoas, eu dizendo, graça e paz, igreja do amor. E acreditando que tinha um monte de gente, uma multidão, porque pelos olhos da fé, eu já vejo isso. Eu sei, isso aqui... deixa, a gente vai fazer um documentário lá na frente sobre a Igreja do Amor, expansão América, expansão Europa, expansão Ásia, expansão Oceania. Eu tenho convicção disso. E sabe o que eu vou ver? Multidões. É para a Igreja do Amor. Que para a Igreja do Amor é para Deus, é para o céu, é para viver o propósito que Deus tem para cada um de nós. E sabe, a gente tem que usar isso para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso trabalho, para tudo que diz respeito a nós. A gente não pode ficar calado diante do inimigo e entender que é essa palavra que nos dá vitória. Olha para mim, você acha que foi uma pedra que derrubou o gigante? Fala sério. Eu vi uma pesquisa que foi feita por estudiosos que começaram a analisar a história de Davi. E sabe o que eles disseram? História falaciosa. Não é possível. Gente, esses caras fizeram medições do tamanho da pedra, do tamanho de Golias, da distância que Davi estava de Golias, da velocidade, usaram leis de Newton, usaram tudo para provar e dizer assim, impossível, essa história é uma mentira, esse gigante não pode ter sido destruído, morto por uma pedra. Eles estão certos, não foi uma pedra, foi um nome. Quando Davi olha para aquele homem, ele diz assim, você vem com espada, você vem com lança, você vem com dardo, eu vou, ele não disse eu vou com badoque, eu vou com pedra, ele disse assim, eu vou no nome do Senhor dos exércitos. É esse nome, é esse nome, que quando você se ajoelha e você começa a dizer, Deus transforma a vida do meu marido, ele precisa do Senhor, Deus pega o meu filho, liberta ele, é esse nome que tem o poder de fazer com que uma pedrinha bata na testa de um gigante e ele cai. Davi não estava focado na pedra, filha. Davi estava focado no nome.
oração é que eu e você hoje nos levantemos do nosso lugar, sabendo que a gente tem esse nome. Existem vozes que vão se levantar contra nós, claro. A voz do orgulho, a voz da dúvida, a voz da incredulidade religiosa, a voz da pressão para ser algo que você não tem que ser, a voz do inimigo que desafia a sua fé. Mas a minha pergunta é: quem você tem ouvido? Eu posso dar a resposta? Se você está aqui hoje, é porque você está ouvindo a voz de Deus. Porque talvez foram tantas vozes que te disseram hoje: não vai para a igreja, dorme mais um pouco, você trabalha a semana toda, você vai trabalhar depois, fique em casa. Você veio, porque você ouviu a voz certa. E eu vou te dizer, Deus vai honrar a sua obediência, Deus vai honrar a sua humildade. E eu creio, pela fé, fique em pé no seu lugar. Ouça o seu gigante caindo. Sabe, queria que você fechasse seus olhos. Eu quero que você apenas coloque sua fé no Senhor. João Calvino diz que a fé consiste em nos despreocuparmos do que é nosso e em confiarmos totalmente na fidelidade de Deus. Qual é a voz que você está ouvindo? João 17, 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e nesse momento ignore todas as vozes que um dia tentaram fazer você desistir do seu destino. Que essa seja a hora em que você vai correr em direção a Deus, sabendo que vai ser Ele. Talvez você está vivendo uma circunstância tão impossível aos olhos humanos de ser resolvida, mas são essas as situações que Deus resolve. São esses os gigantes que Deus derruba. E com a mão no seu coração, clame a Deus. Sabe, com a mão no seu coração, fale esse nome. E saiba que é nesse nome que tem todo o poder que as coisas vão acontecer. Fala esse nome, porque é esse nome que faz com que tudo flua como tem que fluir. E mesmo quando parece que vai dar errado, no fim dá tudo certo.